E aí, tudo pronto para a gente gabaritar português? Quem está nessa batalha dos concursos sabe, gramática é decisiva. E hoje a gente vai mergulhar em dois assuntos que, nossa, sempre caem e podem ser o seu diferencial: vozes e flexão dos verbos. Fica aqui comigo que a gente vai desvendar isso de um jeito bem direto para nunca mais ter dúvida. Fala a verdade, voz ativa, voz passiva, isso aí ainda dá um nó na cabeça na hora da prova, não dá? Muita gente boa empaca nisso, mas pode respirar fundo, porque a lógica por trás disso é muito mais simples do que parece. Vamos resolver essa questão de uma vez por todas. Bom, vamos lá. O grande segredo para entender as vozes verbais é se fazer uma pergunta bem simples. Quem é que está agindo na frase? É só isso. A resposta vai te dizer se a voz é ativa, passiva ou até reflexiva. É como se fosse um jogo de detetive para descobrir o papel do sujeito na história. A voz ativa é a mais comum, a mais direta. Nela, o sujeito é o protagonista, sabe? Ele que vai lá e faz a coisa acontecer. Como no exemplo, comprei o bolo. Quem praticou a ação de comprar? Eu, o sujeito, mesmo que ele não esteja escrito ali. Simples assim. Na ativa, o sujeito age. Agora, na voz passiva, a gente inverte o jogo. O sujeito que antes era o protagonista, agora vira o coadjuvante. Ele não faz a ação, ele recebe a ação. Ele é o paciente. É como se ele estivesse lá tranquilo e a ação do verbo acontecesse com ele. E fica de olho, porque essa voz passiva pode aparecer de duas maneiras diferentes na sua prova. A primeira é a analítica, que é a versão, digamos, mais longa, que usa um verbo auxiliar, tipo ser ou estar. E a segunda é a sintética, a versão mais compacta, que usa aquela famosa partícula C, que nesse caso a gente chama de partícula apassivadora. Olha que interessante essa comparação. O bolo foi comprado e comprou-se o bolo querem dizer exatamente a mesma coisa. Nos dois casos, o bolo é o sujeito que sofreu a ação. A estrutura da frase muda, mas a ideia principal continua a mesma. Sacar essa equivalência é o pulo do gato em muitas questões. E para fechar esse trio, a gente tem a voz reflexiva. Aqui, o sujeito é tipo um bumerangue. Ele pratica a ação e ele mesmo recebe essa ação de volta. Quando a gente fala ele se machucou, o que a gente está dizendo é que ele machucou a si próprio. A ação vai e volta na mesma pessoa. Agora, atenção total aqui. Essa é aquela dica que vale ouro, que separa quem entende de verdade o assunto. Existe uma regra fundamental para saber se um verbo pode ou não ir para a voz passiva. E pode apostar, as bancas adoram cobrar isso. Então, anota aí para nunca mais esquecer. Para uma frase poder ser convertida para a voz passiva, o verbo precisa ter um objeto direto. A ação precisa passar para alguma coisa. Por isso, só verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto aceitam essa mudança. Agora, verbo intransitivo, transitivo indireto de ligação, nem pensar, não rola. Grave isso, é crucial. Ufa, vencemos as vozes verbais. Agora, vamos para a segunda parte dessa nossa análise, a flexão. Pensa na flexão como se fosse o DNA do verbo, sabe? São aquelas pequenas mudanças no finalzinho dele que contam tudo pra gente. Quem fez a ação, quantas pessoas eram e qual era a atitude por trás daquilo. O primeiro pilar desse DNA é o número, e aqui não tem muito segredo, né? Singular é quando só uma pessoa faz a ação. Plural é quando tem mais gente envolvida. Eu gosto versus nós gostamos. O final do verbo muda para concordar com a galera. O segundo pilar é a pessoa. A gente tem três. A primeira pessoa, que é quem está falando, eu, nós. A segunda, que é com quem a gente está falando, tu, vós. E a terceira, que é sobre quem ou o que a gente está falando, ele, eles. A tabela aí mostra direitinho como o verbo se ajusta para cada um deles. E por último, mas super importante, temos o modo verbal. O modo é tipo o humor da frase. Ele revela qual é a atitude de quem fala. Aquela ação é uma certeza, é uma dúvida, um desejo ou é uma ordem. É isso que os modos indicativo, subjuntivo e imperativo nos dizem. Começando pelo indicativo. Esse é o modo da realidade, do fato concreto. Quando a gente usa um indicativo, a gente está tratando aquilo como uma certeza. Aconteceu, acontece ou vai acontecer. Ponto final. Olha o exemplo. Eu sempre estudo. Aqui não tem talvez, não tem e se. É uma afirmação. É um fato na vida de quem está falando. Esse é o espírito do indicativo. Já o subjuntivo é o completo oposto. Ele vive no mundo da incerteza, da possibilidade, da hipótese. É o modo do talvez, do desejo. A ação não é um fato, é uma ideia que pode ou não virar realidade.
A própria palavra talvez já entrega o jogo, né? Talvez eu estude amanhã. A ação de estudar não é garantida, é só uma possibilidade. Isso é puro suco de subjuntivo. E para fechar, o modo imperativo. Esse é o chefe dos modos. Ele não tá para conversa, ele dá o recado direto. Serve para dar uma ordem, fazer um pedido ou um conselho. É o modo do comando. Não estude agora, não tem dúvida nenhuma. É uma ordem clara, direta. A intenção é fazer com que a outra pessoa execute a ação. Esse é o imperativo na sua forma mais clássica. Certo? Então, para fechar com chave de ouro, um checklist rápido para a hora da prova. Primeiro passo, olhe para o sujeito e se pergunte, ele está fazendo ou recebendo a ação? Segundo, lembre da regra de ouro da voz passiva sobre os verbos que aceitam a mudança. E terceiro, analise o humor da frase. É certeza, dúvida ou ordem? Com esses 3 passos, você resolve muita, mas muita questão. E para a gente terminar, fica aí uma reflexão. Pensando na sua aprovação, qual tempo verbal descreve melhor o seu futuro? É o futuro do presente? Aquele da certeza, tipo eu passarei? Ou é o futuro do pretérito? Aquele que depende de uma condição, tipo eu passaria se? A resposta, claro, está na sua dedicação. Força nos estudos!